tomaram todo o domínio e matar os santos, e matar aqueles que são nascidos de Deus, para poder reinar com os ímpios. Esse era o desejo, né, do diabo. Ou trazer os santos para o lado dele. Esse é o desejo dele. Mas não, o que está acontecendo é Deus trazendo todo o cumprimento da sua palavra sobre a terra, ok? Então tem a ver com tudo, tudo aqui tem a ver com Deus estabelecendo o cumprimento da sua palavra, ok? Tá? Deu para entender, Soninha? Tamo aí. Se a gente estiver vivo, estamos aí. Versículo 8, então, né? Do segundo, a segunda trombeta, né? O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Então, esse segundo toque fala de a destruição, né? Um terço da vida oceânica e dos barcos é destruída. Então, agora nós temos um outro lugar onde vai ser destruído. Tá aí com a folhinha, né? Fica fácil, né, Renata? Essa folha que eu mandei para vocês, ela vai falando exatamente isso. Ela tá aqui do meu ladinho também. Vou só terminar aqui a leitura até o início do... vou terminar mais o terceiro anjo e aí em seguida a gente volta semana que vem, porque tem bastante coisa aqui, tá? Então não vou nem terminar não, porque não dá tempo. Então a gente tem com o segundo anjo uma devastação agora com a vida oceânica e os barcos. Então lembra lá que nós lemos em Abacuque, né? Que ele fala, Senhor, é contra os rios que o Senhor está virado? Era contra os mares, né? Vamos ler de novo lá em Abacuque? Voltem lá comigo, bem rapidinho, só para vocês verem como Abacuque está vendo algo e ele está profetizando, porque ele está vendo uma destruição, uma ira de Deus sobre a natureza. E aparentemente, por que Deus está trazendo ira sobre a natureza? E eu vou falar uma coisinha aqui para vocês, que isso tem a ver com um entendimento meu, tá? Não tá escrito na Bíblia não, mas eu vou falar. Ó, Abacuque 3, versículo 8. Volta lá comigo, só para vocês, pra gente ler de novo e vocês entenderem aqui. Abacuque 3, 8. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Então você está vendo que Abacuque está tendo uma visão de que são os rios, os riachos, o mar está sofrendo com uma destruição, com um afetar da natureza, que Abacuque pergunta para Deus se é contra esses que Deus está irado. E na verdade a ira de Deus está sobre toda a terra, não está só sobre os seres humanos, porque quando o pecado entra sobre a terra, o que Deus profetiza lá para Adão e Eva? De que a terra seria amaldiçoada por conta do pecado. Então toda a natureza, toda a terra em conjunto, não é só os seres humanos, mas toda a terra numa totalidade, ela foi afetada pelo pecado, ok? Porque senão Deus não teria dito isso. A terra se tornou amaldiçoada por conta do pecado. Então, o milênio, a volta de Cristo, vai trazer justamente restauração, não só na questão humana, mas na questão da própria terra também, em toda a natureza. Lembra aquele versículo que a galera gosta de usar bastante ele, né? E a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Acha esse versículo alguém para mim? Peraí, deixa eu achar, eu quero ler ele junto com vocês aqui para a gente finalizar. Alguém lembra de cor aí? A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Abram lá comigo. Só para vocês verem quem também está gemendo junto aqui. Pela manifestação dos filhos de Deus, né? E o pessoal gosta de usar esse versículo no sentido de evangelização, no sentido de conversão mesmo, né? Das pessoas. Mas aqui está falando de que a natureza
ela tem uma expectativa justamente da volta de Jesus para a manifestação dos filhos de Deus, para que a terra seja restaurada. 8:19. No versículo 18, por acaso, na Bíblia de vocês tem um título? Alguém tem um título? 8:18. Existe um título? Fala aí para mim, Adailton, por favor. Você fez aí com a cabecinha rápido. A glória futura. Uau! Então na Bíblia de vocês também está escrito isso? Ah, gente, eu gosto demais de Jesus. Eu gosto demais. Porque então o que Paulo está falando aqui para nós, gente, sobre a glória futura? Então, Paulo não estava falando aos romanos sobre algo presente, mas sobre algo futuro. Vamos ver o que ele fala aqui? Já vou pegar do 18 mesmo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Por quê? Olha quem está gemendo. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Então eles ficam assim: vai Jesus, vem Jesus, vem Jesus. A natureza tá fazendo isso, gente. Eles têm uma expectativa, eles não veem a hora. Por quê? Porque eles foram amaldiçoados por causa do pecado. Mas quem criou a natureza? Deus. Então a natureza era perfeita? Era. Ok? Mas por causa do pecado a natureza foi afetada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. A natureza teve escolha de ser amaldiçoada? Não. Porque quem pecou foi o homem, mas automaticamente ela foi afetada, porque o pecado afetou, ok? Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, quem que está aguardando também a volta de Jesus? A natureza. E quem que Deus então vai trazer juízo também? Sobre a natureza. Por quê? Porque ela também vai ter que ser purificada. Eu até assim fui um pouquinho mal compreendida com uma fala minha lá atrás no grupo, né? Mas sem a gente ter a aula completa, a gente não consegue entender mesmo algumas falas minhas. Vocês concordam? Se tirar alguma fala minha desse contexto da aula, gente, dá cada bochicho, vocês não têm noção como dá problema. Por quê? Porque aqui na aula a gente está falando de um contexto, ó, a gente está lendo capítulos e versículos e aí eu estou falando com vocês. Agora, se eu tiro, se a gente falar isso aqui, que esse versículo tem a ver da natureza gemendo sozinho, vai dar um mau entendimento ou não vai? O que vocês acham? Vai, né? Mas, então vamos lá. Então Deus está trazendo juízo através dos cavaleiros, através das trombetas sendo tocadas, e a destruição está acontecendo sobre a natureza, porque a natureza também está contaminada pelo pecado, ok? Gente, quando alguém faz, tanto lá no Velho Testamento, quando hoje em dia, um ídolo, aonde esse ídolo é adorado? Aonde são colocadas ofertas para esses ídolos? Respondam para mim. Alguém já viu o trabalho sendo feito em riachos? Alguém já viu o trabalho sendo feito no mar todo ano novo lá para Iemanjá? Alguém já viu o trabalho sendo feito nas florestas? Alguém já viu tudo isso acontecer? E usando justamente a natureza? Então, aonde a ira de Deus vai ter que ser declarada também? Sobre a natureza. Esse é o meu entendimento que eu acabei de falar para vocês que eu ia falar, tá bom? Então, o pecado, a idolatria, a adoração a outros deuses inclui a natureza e todo. Quantas pessoas adoram as estrelas? Por que as estrelas vão sofrer consequência da ira de Deus? Porque elas são adoradas.
Então, aquelas que foram adoradas vão ter que ser destruídas, porque só existe um a ser adorado. Ok? Então, tudo aquilo que foi deturpado pelo homem e é adorado hoje na terra caída, vai ter que ser destruído. Deus vai limpar toda a terra. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, gente, de verdade. Né? Cada aula para mim realmente é um rema de Deus que vai entrando dentro do meu espírito assim, e eu vou tendo mais convicção daquilo que Deus está mostrando para nós dentro da palavra, que está aqui. Nós estamos lendo junto, ok? Então, Elisângela, eu tento o mínimo possível falar com vocês. Vocês percebem isso? Que eu tento ler muito com vocês. Olha o que está na palavra, olha o que a palavra diz. Por quê? Porque se a palavra não nos convencer daquilo que Deus está falando, não sou eu, não é ninguém que vai nos convencer, ok? A palavra nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra. Ela vai nos convencendo. Amém, queridos? Então a hora já passou. Peço desculpa aí para vocês pelos 10 minutos que nós passamos. Marquem aí. Semana que vem a gente continua no versículo 10, a terceira trombeta, o terceiro anjo, tá bom? E a gente vai fazer aí esses paralelos aí a respeito de tudo que Deus está fazendo através dessas trombetas, ok? Ai, Jesus, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Alguém quer orar sem que eu chame, sem que eu dê o nome? Alguém deseja orar por nós? Amém? Vamos orar então, todos juntos aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Não existem palavras que quem vai. Tá bom, pastor Edson, pode orar então. Pai querido, Deus amado, Deus estamos aqui agradecendo por essa aula, por aquilo que o Senhor fez nesse dia, nessa 1h30 aproximadamente, a qual nós recebemos, Senhor,